Assim está escrito em 2 Coríntios capítulo 10 e 11. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu o fiz por causa de vocês, na presença de Cristo. Versículo 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Então, o irmão no comentário falou, esse versículo 11, 10 e 11 dá-se a impressão que Satanás é um ser. Mas esse ser, de que forma? De chifre, de cauda, que solta fogo pela venta? Mas Satanás não é uma referência aos anjos caídos? Anjos não são espíritos, não são como ventos? Não são assim? E no reino celestial, então esse Satanás como ser estava juntamente com Cristo ressuscitado? Estava com, vamos colocar a Trindade, que uma parte da religião acredita que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos disso então. Então estaria o Pai em espírito, Yeshua, Jesus em espírito, o Espírito Santo e Satanás. Só Satanás estaria de uma forma corpórea, de forma de dragão, de forma do quê? De um ser de chifre, de cauda, vermelhinho. E aí? Aí você vem falar que, como assim? Então ele é capaz de bater de frente com o Criador de todas as coisas? Porque o Criador de todas as coisas fala em Isaías capítulo 45, deixa eu confirmar aqui, 45, Isaías, vamos buscar aqui, Isaías aqui, capítulo 45, eu acho que, justamente, capítulo 45, então quer dizer que Satanás, um ser todo poderoso, todo cheio de força, bateria de frente com esse aqui, Isaías 45, do 5 em diante. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu o cingirei mesmo que você não me conheça. Para que se saiba desde o nascente do sol até o poente que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e crio conflitos. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. 8. Que os céus gotejem lá do alto e as nuvens chovam justiça, que a terra se abra e produza salvação, e juntamente com ele brote a justiça, eu, o Senhor, as criei. Então quer dizer que esse Satanás aqui, que as pessoas têm a impressão que tem uns que tem os líderes religiosos têm convicção que isso aqui é um ser. Então esse ser bateria de frente com aquele que criou todas as coisas, que ele disse que só ele. Qual que é mais confiável? Nessa crença ou no que foi falado pelo profeta Isaías? Porque quem falou pelo profeta Isaías foi o próprio Deus. Porque lá nos profetas, Deus falou pela boca dos profetas. Em Yeshua, Jesus Nazaré, Deus falou pelo Filho. Por Paulo foi falado pelo Espírito da Graça. Os três é um só, que é o Criador de todas as coisas, que é o Senhor. Jesus disse, eu o sou. Natanael, acho que pediu para que ele mostrasse o Pai. Ele falou, há tanto tempo você está comigo e não reconhece o Pai. Quem vê a mim vê o Pai, porque eles são um só. Não existe outro Deus. O da religião existe, que é Mamon. É o D minúsculo que gosta de bufunfa, tutu. Então vamos fazer uma leitura aqui, eu separei, talvez esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas não vou pegar isso aqui apenas e vou passar aqui, deu 4 minutos, vou parar, pronto, acabou. Não, vamos então buscar o entendimento disso aqui, na palavra, sem livro de reverendo Cuscuz, sem livro de Lutero, sem entendimento de João Calvino, sem entendimento de reverendo, de pastor, de bispo, de doutor. Não, vamos buscar aqui. Porque eu acredito aqui, no escrito aqui. Só para mim, só de eu ter lido Isaías 45, do 5 em diante, para mim já é o suficiente. Porém, claro, estou aqui para ajudar os irmãos a ter esse entendimento. Não sou dono da verdade, mas a palavra é. E a palavra mostra o contrário. Então, vamos ler aqui o contexto
que o subtítulo está O Perdão para o Arrependimento. Deixa eu já mostrar uma coisa antes, porque senão a pessoa fala, minha Bíblia é a... Na NAA, você vê que o versículo 10, Satanás está no versículo 11. Mas se eu colocar na Bíblia, por exemplo, a Almeida século 21, veja como está. Se perdoardes alguma coisa, alguém também eu lhe perdoo. Se é que tenho perdoado alguma coisa, foi por vossa causa que fiz na presença de Cristo, para que Satanás não leve vantagem sobre vós. Satanás está aqui no versículo 10. E no versículo 11, porque não ignoramos suas artimanhas. Por que eu estou utilizando a nova Almeida atualizada, a NA? Por causa disso aqui. Veja, vamos lá no Códice. Se está no Códice, versículo 10 e 11, está assim no Códice, ó. Ora, a quem perdoardes alguma coisa, eu também perdoo, pelo que perdoei. Se alguma coisa perdoei, por amor de vós, perdoo na pessoa de Cristo. 11, para que Satanás não ganhe vantagem sobre nós, pois de seus dispositivos não somos ignorantes. Então você veja bem que isso daqui está batendo com a nova Almeida atualizada. O Satanás está no versículo 11, tá? Então isso aqui foi só um lembrete. Você vê, eu vejo nas Bíblias, só que eu venho no Códice, viu? Venho no Códice aqui. E aqui está bem claro no versículo 11, para que Satanás não ganhe vantagem sobre nós, pois de seus dispositivos, de suas ferramentas, de suas armas, não somos ignorantes. É a carne pura da pessoa, né? Então vamos lá, voltar na My Bible aqui, estou utilizando então o texto da... Deixa eu apagar aqui, voltar aqui. Então vamos ler o contexto agora, 2 Coríntios 2, do versículo 5 ao 11. Aqui provavelmente eu não entrei a fundo, mas provavelmente isso aqui estava falando a mesma coisa de 1 Coríntios capítulo 5, quando aquele jovem teve relações sexuais com a sua madrasta. Tá? Aparentemente é isso daqui. Então ele estava falando para a pessoa perdoar a pessoa, porque se não perdoasse essa pessoa, o que entraria? Entraria mágoa, rancor, entraria os desejos, os desejos do opositor naquele espírito, naquele coração. Porque o espírito ele se opõe à carne e vice-versa. O que é se opor? É ser opositor. Qual é o significado da palavra Satanás? Opositor, quem se opõe. Os opositores, a sinagoga de Satanás era onde os judeus se reuniam, os legalistas se reuniam na época de Jesus, nas sinagogas, e eles eram Satanás, porque eles eram opositores, eles se opunham à pregação Yeshua de Jesus de Nazaré. Então vamos ler 2 Coríntios 2, 5 e diante. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte causou tristeza a todos vocês. 6. Basta-lhe a punição imposta pela maioria. Então aqui estava falando de uma pessoa que fez alguma coisa ali no meio dos irmãos que estavam reunidos como igreja. 7. De modo que agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar, para que esse indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. Tá vendo? Entra mágoa naquela carne, entra mágoa, rancor, ódio. 8. Por isso, peço que vocês confirmem o amor de vocês para com ele. Depois você lê, tá? 1 Coríntios capítulo 5, para ver se é isso daqui. 9. E foi por isso também que eu lhes escrevi, para ter prova que em tudo vocês são obedientes. 10. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu o fiz por causa de vocês na presença de Cristo. 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. As intenções, as armas, as ferramentas dele. Dele quem? Veja, eu não vou ficar enrolando muito não, já vamos logo. Então o Satanás, na visão de Paulo, era isso daqui. Leia comigo, Gálatas 5, do 16 em diante. Digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, os desejos do diabo, os desejos de Satanás. 17. Porque a carne luta contra o Espírito. Não é pombagira, não é tranca-rua, não é Zé Pilintra, não é enxululu. Ei, porque a carne luta
contra o espírito e o espírito luta contra a carne, porque são opostos. Ó que o opositor aqui, ó, porque são opostos. Satanás, ele se opõe ao espírito. O diabo, que é o adversário, que é o acusador, ele se opõe aos desejos do espírito. O espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. 18. Mas se são guiados pelo espírito, vocês não estão debaixo da lei. 19. Ora, as obras do diabo... as obras de Satanás... Não! Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixa, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções. 21. Invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Então, o que aquele rapaz tinha feito, se comparado ele a 1 Coríntios 5, foi isso daqui. Estava nesta semelhança, por ter tido relação sexual com a sua madrasta. Então Paulo estava falando isso, a respeito disso aqui. Ele tinha cometido isso aqui, então era para os irmãos perdoarem ele, para que Satanás não entrasse, não colocasse a mágoa, o rancor, o ódio, inveja, bebedeira, orgias, coisas semelhantes a esta. Declara vocês, como antes já preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo também disse, eu vou fazer uma leitura para o vídeo não ficar longo, tá? Depois, dúvida, você pode postar no comentário. Paulo também disse sobre a força da carne, veja, Romanos capítulo 7, versículo 15 ao 25. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Isso é ser humano. O ser humano quer fazer uma coisa boa, mas no final ele acaba fazendo tudo errado. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. 17. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Eu vou falar desse pecado aqui, que esse pecado é diferente do pecado que Jesus levou na cruz, tá? Esse pecado aqui está lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 7. Eu vou ler para você. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Então aquele rapaz que teve o... Vamos supor que aquela situação foi o mesmo de 1 Coríntios 5. Então aquele rapaz que teve relação sexual com sua madrasta, estava contido nisso aqui. Na carne de Paulo, na carne de ser humano nenhum, habita bem nenhum. Então aquele rapaz, mesmo ele estando no meio dos irmãos, ele estava congregando, ele se reunia como igreja com os irmãos, mas esse desejo falou mais alto do que o espírito, falou mais alto e colocou essa intenção nele e ele praticou esse ato com a sua madrasta. Porque ele não queria fazer, mas o pecado, o desejo, o diabo, Satanás, que é a carne da pessoa, teve mais força e fez isso. E ele praticou esse ato. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, mas não realizá-lo. 19. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero é esse que faço. Se qualquer ser humano é assim. 20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. 21. Assim encontro esta lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Tá vendo que o mal aqui não tem nada a ver de um ser? Isso daqui está arraigado, está concatenado com os desejos carnais da pessoa. 22. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne sou escravo da lei do pecado. Não tinha ser nenhum aqui. Não tinha ser nenhum. Então se Paulo falou aqui que não tinha ser, como que ele iria falar que isso daqui era um ser? Em 2 Coríntios 2,11, para que Satanás não alcance vantagem de nós. Então esse Satanás era o opositor, ele estava falando. Então quem editou essa Bíblia, quem escreveu, reescreveu, o copista que fez isso aqui, ele
nos dias dele, quando o copista fez isso, que o Códice Sinaítico é datado até a metade do quarto século, até o ano 200. Então, se o copista nessa época, para eles, o dialeto, Satanás era o opositor. Eles não falavam o opositor, o oponente, alguém que se opõe. Não, ele falava Satanás, que era um nome normal. Que nem Jesus disse, eu escolhi 12, e um é um diabo, não um diabo que um traidor, um mentiroso, um adversário, um acusador. Então eles só mantiveram esse nome, eles não atualizaram. Por quê? Se atualizar esse nome para opositor, não aprisiona mais as pessoas, não coloca mais pânico nas pessoas. Então nós devemos buscar entendimento no significado das palavras. Nós devemos estar sempre à frente do conhecimento, do entendimento religioso. E para isso, volto a falar, o entendimento está nas entrelinhas. Veja agora, olha o que segundo Moisés, veja, olha o que segundo Moisés, Deus disse a esse respeito para Caim. Assim Deus disse sobre os desejos da carne, pecado sentido carnal, não o pecado das leis praticadas, porque o pecado que Jesus tirou foram as transgressões das leis dadas a Moisés. 1 João 3,4. O que é pecado? Pecado eram as transgressões das leis, mas Jesus tirou os pecados naquele madeiro. Então aqui nós estamos falando de um pecado no sentido carnal, de uma transgressão da carne, de um feito, de uma obra da carne. Assim Deus disse sobre os desejos da carne. Veja, Gênesis capítulo 4, versículo 7. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Falando aqui da oferta de Abel e de Caim. No caso aqui, Deus estava falando que se ele fizesse o certo, seria aceito. Mas se não fizer o que é certo, eis que Satanás, eis que a pombagira, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Dominar o quê? Era necessário dominar o quê? Dominar os desejos da carne, as intenções da carne, as intenções do diabo, as intenções de Satanás, que era o opositor, porque assim nós não lemos lá em Gálatas capítulo 5, versículo 5:16, cadê aqui, 17? Porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si. Então o que Paulo estava falando quando Paulo disse para perdoar aquele rapaz, aquela pessoa que tinha cometido aquilo, para que Satanás, para que o opositor do espírito à carne, para que a carne, para que aquela pessoa não fosse entregue, como que fala? Atraísse para si os desejos da carne, as maldições da carne, os defeitos da carne, o ódio, a mágoa. Estou sendo prolixo para poder passar esse entendimento. Então era isso que estava sendo falado. Não que aqui era um ser de chifre, de cauda, vermelhinho que solta fogo pela venta. Não. Eu volto a falar para finalizar o vídeo. Eles simplesmente não passaram o sentido verdadeiro da palavra Satanás. E fica por aí, achando que isso... Vem no comentário aí, pergunta no comentário, ei, vocês que estão na graça, põe aí no comentário, ei, vem cá, depois que você está conhecendo a graça, você tem visto anjos voando, você tem visto sapatinho de fogo, você vê vulto, você está ouvindo vozes depois que você está na graça? Eu duvido, vai ser 101% falando que eu vejo mais nada disso, isso era um engano quando eu estava na religião. Assim é, amém? Então eu vou encerrar esse vídeo rapidinho, curto e grosso. Isso aqui foi para responder um comentário. Quem era o Satanás de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11, dito por Paulo? Respondendo o comentário do meu irmão que fez aí, você também que tiver dúvida, pode colocar aí. Na medida do possível, se eu tiver condições, eu responderei. Caso eu não saiba, vou buscar ajuda aos universitários. Amém? Graça e paz. Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito, e está em nosso espírito o teu reino, e já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o Senhor, que é o Espírito, habita em nosso espírito e nos dá entendimento, nos conduz e nos faz trilhar pela linha reta, nem indo para a esquerda nem para a direita. Ali nem Lula nem Bolsonaro, nós estamos seguindo o Cristo ressuscitado, que é o Espírito. É a ele que nós seguimos. Amém? Se foi útil, joinha, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas notificações
e até a próxima. E eu estou colocando agora uns fundos, eu aprendi agora como coloca fundo musical. Então, essas musiquinhas que você está ouvindo, o fundinho musical aí, eu estou usando música de 3, eu não vou falar o nome porque às vezes dá direitos autorais. Agora, no caso da música, eu descobri um jeito aí que eu não precisei comprar a música, basta dar crédito àquela pessoa lá que fez aquela música. Por isso que eu estou colocando o fundo musical aí. Amém? Graça e paz. Tchau.